Olá, seja muito bem-vindo. A gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa que é produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Neste programa você confere o lançamento do projeto Ribeirinho Cidadão de 2017. São vários serviços prestados à população que vive às margens do rio Cuiabá. A comunidade aqui é carente, só vive de pescaria, de arrancar minhoca, agora nem peixe não tem mais. Quais anotações na carteira de trabalho que podem ser indevidas e prejudicar o trabalhador? O empregado ele pode ter direito, em caso de uma anotação de conduta desabonadora, à reemissão de uma nova carteira de trabalho. No quadro à direito, o juiz Ulisses Taveira esclarece a dúvida da Lorenil sobre quem define o período de férias. E o juiz aposentado do TRT do Rio Grande do Sul, Carlos Lontra, é o nosso entrevistado. O assunto: conciliação nos processos trabalhistas. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E moradores das margens do rio Cuiabá vão ter acesso a vários serviços na área jurídica, de saúde e assistência social. Este é o projeto Ribeirinho Cidadão, que está em sua 10ª edição. Veja como foi o lançamento do projeto deste ano. A solenidade de abertura do projeto Ribeirinho Cidadão foi realizada em Santo Antônio do Leverger. Autoridades e representantes de órgãos parceiros prestigiaram o evento, entre eles o Tribunal Regional do Trabalho, que doou computadores para o atendimento à população. Desde o início, desde a primeira versão, e o tribunal tem participado desse projeto, né? Dessa vez eu estou aqui representando a nossa presidente, a desembargadora Beatriz, que, através dela, o tribunal não olvidou esforço no sentido de doar equipamento de informática e participar com apoio logístico a esse projeto nessa versão. Hoje em dia não se concebe mais a cidadania estrita a quem pode a ela ter acesso. Eu acho que o judiciário ir ao cidadão é uma forma de divulgar a cidadania e trazer a todos o acesso ao judiciário. O projeto está na 10ª edição e é organizado pela Defensoria Pública e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós temos no estado de Mato Grosso uma particularidade. Nós temos esse pessoal ribeirinho que está distante dos centros e muitas vezes com dificuldade de se locomoverem para uma série de atividades, registros, enfim, resoluções de conflitos que possam ter natureza jurídica no seu sentido mais amplo. O que vai fazer o Poder Judiciário? Vê-los lá sem atendimento e eles não podem vir aqui, tem uma dificuldade muito grande? Não. Então o Judiciário, como prestador de serviço, vai até eles. E vem sendo feito isso já há uma década nesse sentido, com a leitura e com uma experiência e com uma tentativa sempre de aperfeiçoamento. O governo do estado não poderia ficar fora, nós estamos juntos e eu vou passar um dia neste projeto para que nós possamos ver a realidade do povo que mora na Barranca do Rio. E estaremos juntos também no novo projeto no Vale do Araguaia, porque o estado de Mato Grosso não deixará nenhum mato-grossense para trás. Em 2016 foram realizados mais de 11 mil atendimentos. A expectativa para este ano é ainda maior. Entre os serviços oferecidos estão os atendimentos médicos e orientações jurídicas. Esse projeto é muito bom, né? É muito bom porque o povo aqui, né? O pessoal aqui é um pessoal muito carente, né? E precisa muito, né? Eu quero um oftalmologista, né? Quero trocar meus óculos, já está muito fraco. E aproveitar o pediatra para as crianças, né? A comunidade aqui é carente, só vive de pescaria, de arrancar minhoca, agora nem peixe não tem mais, né? Então é difícil. E você, já ouviu a expressão sujar a carteira de trabalho? O termo se refere a anotações que podem prejudicar o dono da carteira ao buscar novas oportunidades no mercado de trabalho. E nem todas as anotações são indevidas, mas fique atento para aquelas que podem ser consideradas ilegais. Nas ruas de Cuiabá, os trabalhadores citam quais anotações consideram que sujariam a carteira de trabalho deles. Acredito que assim, escrever demissão por justa causa, sem especificar exatamente o que foi. Às vezes eu fico doente, aí ele vai e coloca lá que eu fiquei muito tempo de atestado e tal, eu acho que isso prejudica. Por causa de falta, sem justificativa, isso aí não pode ser escrito numa carteira de trabalho. A empregada doméstica Ana Carolina nunca passou por essas situações, mas sabe o quanto isso lhe prejudicaria na vida profissional. Uma falta
falta no serviço, né? Aí seria prejudicial ao trabalho, arrumar outro emprego, né? Esta outra profissional também afirma que se sentiria prejudicada caso houvesse alguma observação negativa em sua carteira de trabalho. Não tive, né, a oportunidade de passar por isso e nem quero também, né, porque eu acredito que é uma situação bastante vexatória e que fecha as portas para outros locais de trabalho que a gente possa vir a pleitear. Essas anotações, em muitos casos, são feitas indevidamente e prejudicam o trabalhador na tentativa de conseguir um novo emprego. Por isso, é necessário que o ex-funcionário fique atento às observações que não podem ser feitas pelo empregador e quais são os seus direitos diante do fato. Como exemplo, anotação de faltas injustificadas, quantidade de atestados médicos que o empregado apresentou durante o seu contrato, o motivo da demissão, se o empregado tem alguma ação trabalhista contra o empregador, nenhuma dessas anotações podem ser feitas na carteira. Inclusive, também não pode ser anotado um carimbo de cancelamento injustificado. Essas anotações podem, inclusive, inutilizar a carteira de trabalho do empregado, porque configuram uma infração e são passíveis de multa. A empresa pode ser multada por esse motivo. E também o empregado ele pode ter direito, em caso de uma anotação de conduta desabonadora, à reemissão de uma nova carteira de trabalho com a reinscrição do contrato de forma regular, sem a anotação indevida que a empresa apresentou e colocou na sua carteira. Tem dúvidas em relação aos direitos trabalhistas? A Lorenil tem. Ela quer saber se é obrigada a tirar férias na data em que o patrão definir. E quem responde é o magistrado Ulisses Taveira. Veja agora do quadro É Direito. Meu nome é Lorenil. Eu gostaria de saber se eu sou obrigada a tirar férias na data determinada pelo meu empregador. Oi, Lorenil. Quem define o período de férias é o empregador. Isso porque o artigo 136 da CLT estabelece que as férias serão fixadas no interesse do empregador. Isso se justifica porque é o empregador quem dirige a atividade empresarial, cabendo a ele estabelecer a escala de férias, no período que ele precise menos de empregado, também num período em que ele tenha fluxo de caixa para efetuar o pagamento das férias, e dando prioridade aos empregados mais antigos em relação aos novatos, que ainda não têm direito às férias. O próprio artigo 136 da CLT estabelece duas exceções a essa regra. É a hipótese do empregado menor estudante, que tem direito a que as férias dele coincidam com as suas férias escolares, e também empregados da mesma família que trabalham na mesma empresa, hipótese em que, se eles desejarem, terão direito a usufruir férias no mesmo período, desde que não cause prejuízo ao serviço. É importante a gente observar que a exigência de não causar prejuízo ao serviço só existe com relação aos empregados da mesma família e não com relação aos empregados menores estudantes. Além disso, o artigo 10 da Convenção 132 da Organização Internacional do Trabalho estabelece que as férias serão fixadas de comum acordo entre empregados e empregadores. Porém, predomina o entendimento de que, não havendo acordo, prevalece a vontade do empregador na forma do artigo 136 da CLT. E você também pode participar. Envie para a gente um vídeo ou mensagem com a sua dúvida para o e-mail comunicacau@trt23.jus.br ou mesmo pelo Facebook com a hashtag É Direito. E falando em redes sociais, a Julie Corrêa traz agora o que rolou em nosso perfil no Facebook. Julie, é com você. Oi, Ezequias, eu estou de volta para falar sobre os posts que mais bombaram na nossa página. E olha que não escapa nada, viu? Se você, assim como muita gente no Facebook, anda pedindo misericórdia para tudo, vai gostar desse meme aí. Quase 500 internautas curtiram a página. Ele mostra 2 trabalhadores, onde um deles acabou sendo vítima de um acidente por não usar os equipamentos de proteção. E aí, não adianta nem pedir misericórdia. O patrão deve fornecer o equipamento de proteção individual, o EPI, em condições adequadas, além de fiscalizar. Já o trabalhador tem que usar o equipamento e comunicar ao empregador no caso de algum problema. Assunto seríssimo, viu?
A Evelyn curtiu e comentou. Ela disse que este TRT é o mais lindo do Brasil e que vai acompanhar só os memes desta página, porque este TRT é rápido demais. Você tem toda a razão, Evelyn. Aqui ninguém brinca em serviço não, hein? E agora eu vou falar de um post bem divertido que traz uma mensagem que muito empregador desconhece. Olha aí a repórter entrevistando a carteira de trabalho. Engraçado, né? Perguntando se é verdade que ela anda sumida. Na verdade, esta é aquela famosa tentativa de entrevista onde a funcionária de um órgão público ignorou a repórter logo depois de bater o ponto e ir embora. Mas a mensagem é bem menos complicada. Se o patrão quer evitar problemas com a Justiça do Trabalho, é fácil. A carteira de trabalho deve ser devolvida no prazo de 48 horas, logo depois de ser assinada. Simples assim. 119 internautas compartilharam o post. A Elisa entendeu. Prazo é prazo e disse que não vai esquecer mais. Isso mesmo, Elisa. Viu só? Quem curte o nosso Facebook aprende muito sobre os direitos trabalhistas e não esquece. Você também pode curtir a nossa página do TRT Mato Grosso e ficar por dentro de tudo sobre a Justiça do Trabalho. Eu fico por aqui, semana que vem eu tô de volta. Você aí, continue conectado com a gente através do nosso Facebook. Zequias. Obrigado, Julie. Fique por dentro agora do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Na decisão da juíza Eleonora Lacerda, da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, ao julgar uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso, a Justiça entendeu que não deve impor ao Pantanal Shopping as obrigações decorrentes da relação entre os empregados e os empregadores, donos das lojas. O proprietário não é obrigado a construir creche para as trabalhadoras que possuem filhos em período de amamentação. O shopping trouxe documentos que comprovam que está cumprindo a obrigação legal alternativa do pagamento do Vale Creche às trabalhadoras. Desde meados de 2015, advogados que atuam no interior de Mato Grosso não precisam mais se deslocar até a capital do estado para fazer a defesa pessoal do cliente durante o julgamento dos processos em que atuam e que estão no tribunal. Eles podem se utilizar do sistema de videoconferência disponibilizado pelo TRT. Só em 2016, 51 profissionais utilizaram a ferramenta na defesa dos clientes. Os equipamentos presentes em todas as varas do trabalho podem ser acessados mediante prévio agendamento. A atuação de uma intérprete de Libras à língua brasileira de sinais durante uma audiência na Justiça do Trabalho possibilitou que uma ação movida por uma trabalhadora com deficiência auditiva contra as empresas BRF Foods e Mato Grosso Bovinos terminasse em conciliação. Ao identificar a limitação auditiva da trabalhadora na audiência inicial, a Justiça nomeou a intérprete para atuar na fase de instrução, quando a magistrada do caso colheria os depoimentos dos envolvidos e ouviria as testemunhas. A intérprete foi ouvidos e boca da ex-empregada, que pôde, por meio dela, se fazer entender. Para a juíza Paula Cabral, que conduziu a audiência de instrução, o trabalho da profissional foi fundamental para que a justiça pudesse ser concretizada e que todos chegassem a um denominador comum. Pelo acordo, a trabalhadora vai receber R$14 mil, sendo R$10 mil pela BRF e R$4 mil pela Mato Grosso Bovinos. Em contrapartida, ela dará quitação integral quanto aos pedidos feitos no processo e extinção do contrato de trabalho. E no próximo bloco, o juiz aposentado do TRT do Rio Grande do Sul, Carlos Lontra, explica a importância e as vantagens de uma conciliação judicial. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e à Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.
Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Um momento de conversa com o chefe pode não ser tão simples. Ameaças e ironias constantes afetam a dedicação do empregado. Em um bom ambiente de trabalho, não tem lugar para o assédio moral. O sucesso dessa harmonia está em cuidar das relações. E isto é um compromisso de todos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Trabalho em Revista, agora para conversar sobre conciliação com o juiz aposentado do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o senhor Carlos Lontra. Seja bem-vindo a Mato Grosso e ao programa Trabalho em Revista, doutor. Muito obrigado. Estou me sentindo muito bem aqui. Bom, nós vamos falar sobre conciliação. Há de haver uma mudança de cultura, principalmente na questão de conciliar. Mas qual foi a necessidade que o senhor viu no momento de dar oficinas de como se conciliar, de como fazer que isso dê certo durante as audiências, doutor? E tudo começa porque, ali por 2007, eu passei a me dedicar no Tribunal do Rio Grande do Sul exclusivamente à conciliação. Fui convidado pela presidência para assumir o juízo de conciliação, ou núcleo de conciliação do tribunal. E, claro, senti a necessidade de estudar, né? Curso na ENAMAT, que é a nossa escola nacional, curso de extensão da Universidade Pepperdine, com professores norte-americanos especializados em mediação, enfim. E com isso acabaram surgindo convites dos outros tribunais regionais do trabalho, que muito me honram, para eu ministrar cursos, palestras e oficinas eminentemente práticas, como esta que está sendo feita aqui no TRT. Nos dias de hoje se encontra uma dificuldade na questão da conciliação. Isso está ligado justamente à mudança de cultura, que é melhor conciliar do que se esperar uma sentença de um juiz? É interessante a pergunta, porque a Justiça do Trabalho tem a conciliação na sua gênese. A CLT determina que o juiz empregue seus bons ofícios e persuasão na solução conciliada do conflito. E apenas em não havendo o acordo é que o juiz deverá decidir, sentenciar. No entanto, nós encontramos algumas dificuldades, a começar pelos operadores do direito, em geral, que são preparados pelas nossas faculdades para litigar e não para conciliar. E dificuldade com as próprias partes, que têm uma expectativa maior, muitas vezes, do que a própria realidade, e têm como cultura a solução pelo juiz, a solução via sentença, quando a conciliação, na maioria das vezes, é uma forma de prestação jurisdicional muito mais eficaz. Há técnicas dessa mediação da conciliação para que haja um efeito, para que surta um efeito durante as audiências, doutor? Sim, sim. Como muitas outras coisas, a conciliação é uma competência do conciliador, que envolve conhecimentos, habilidades, atitudes, e que, portanto, se pode desenvolver. Essas oficinas trabalham com juízes, com servidores conciliadores, no sentido de, através da reflexão, da troca, do estudo, enfim, se desenvolver essa competência para conciliar.
que é tão importante. Eu não vou pedir que o senhor conte o segredo da oficina do senhor, mas você pode nos citar pelo menos 2 técnicas que a gente possa dar como exemplo para quem está em casa. Ela é eminentemente prática, né? Então, tem uma exposição dialogada, com base em estudos de casos concretos, né? E também se projetam audiências reais gravadas para analisar, para debater, e depois se fazem algumas simulações com TV gravando, como aqui. Só que para circuito interno, né? Há uma resistência dessas partes quando se propõe a conciliação, tanto do reclamante quanto do reclamado, doutor, à espera dessa sentença? Ou o senhor acredita que essas técnicas podem mudar a visão de quem está ali naquela audiência, principalmente no momento complicado que é debatendo questões trabalhistas ou de quem teve culpa, de quem não teve culpa? Pois o que se busca é, na audiência, promover uma ponderação de riscos, ou seja, mostrar para uma parte e para outra os riscos que ela corre, porque o processo é muito dinâmico, né? Ele depende da prova a ser produzida, tem testemunha, não tem, enfim, depende também do direito, há questões de direito, que alguns magistrados entendem de uma forma, outros de outra. Então, as partes, elas têm riscos de direito e de não produção de prova. E o que o conciliador procura fazer com elas? Promover uma ponderação de riscos para encontrar um valor para fins de acordo que seja adequado, que seja justo para ambas as partes. Aqui fala em conciliação ao longo do tempo. O que exatamente quer dizer isso? Ao longo do tempo surgiram dificuldades e, ao mesmo tempo, se desenvolveram essas técnicas. Então, o que acontece? E a solução conciliada está sendo muito mais promovida, incentivada, pelo CNJ, pelo nosso Tribunal Superior do Trabalho, enfim. Então, nós temos obtido índices maiores, o que é fundamentalmente importante no momento em que há, não estou falando agora do judiciário trabalhista, mas em geral, cerca de 100 milhões de processos tramitando no país. O senhor também fala em preconceitos da conciliação. O que quer dizer exatamente essa palavra preconceito? Há um certo temor ainda? Há alguns preconceitos, Mas o senhor fala isso por parte do judiciário ou por parte das... Não, das partes, de seus procuradores, né? Por exemplo, um preconceito de que a conciliação seria prejudicial ao trabalhador, né? E não poderá sê-lo. O direito do trabalho é protetivo no sentido do trabalhador. Então, quando que não haverá prejuízo ao trabalhador? Quando for bem feita a chamada ponderação de riscos, que eu há pouco referi. Entende? Se houver uma efetiva ponderação de riscos, o acordo poderá ser muito bom para o trabalhador. E o juiz, obviamente, o fiscaliza e não o homologará se prejudicial for. A gente vê uma procura muito grande quando se anuncia nos veículos de comunicação a questão da Semana da Conciliação. Tem tanto a semana estadual quanto a nacional e a procura é muito grande. E é importante alertar que não é só nessa semana que é possível conciliar, né, doutor? Perfeita a sua observação. A semana visa divulgar a conciliação, né? Visa motivar para a conciliação. É um daqueles procedimentos que se usam atualmente que eu falava há pouco. Mas é preciso que as partes saibam que o processo judicial trabalhista ele pode ser conciliado a qualquer momento, inclusive lá quando já estiver em fase de execução. E o desgaste é bem menor, porque não há aquela questão de recorrer da sentença. Sim. O custo se torna menor tanto para quem está sendo processado quanto para o processante. É importante, então, conciliar. E hoje há mecanismo, principalmente por meio da internet, que você também pode manifestar interesse. É uma solução mais rápida, né? Mais justa, porque é construída pelas partes, e mais eficaz. Porque, às vezes, sabe como é? Lamentavelmente, as sentenças acabam não podendo ser executadas. E o juiz pode propor isso
qualquer encontro, qualquer audiência, até mesmo... E as partes podem requerer também. Bom, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, principalmente no nosso programa e também em Mato Grosso. Espero que o senhor tenha se sentido em casa aqui no estado. Perfeitamente em casa. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui aberto para o senhor poder fazer as considerações finais e suas duas palavras. As minhas considerações finais decorrem da honra que eu experimento em estar aqui no Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso, extremamente bem recebido por sua escola judicial, na pessoa do desembargador Edson Bueno e de toda a sua equipe, né, que me propiciam a extrema felicidade de realizar esse trabalho que eu entendo produtivo, sustento que é produtivo. E isso, veja bem, você falou no início que eu estou aposentado, recentemente aposentado, mas é uma satisfação redobrada poder realizá-lo depois da aposentadoria. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E o programa Trabalho em Revista fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através das redes sociais, que aparecem aí embaixo no seu vídeo, ou através do nosso site no portal trt23.jus.br. Até o nosso próximo encontro.